Oi menina, tudo bem? Quanto tempo! Quanto tempo que eu não apareço aqui com novidade, né? Mais soltinha aqui pra vocês. É, Fiquei 2 semanas off, justamente, né? Voltou a faculdade, voltou a vida normal, que eu tava de férias da faculdade, do trabalho. Então, administrar tudo isso é um pouco suadeiro, mas vai dar tudo certo. Gente, eu vim aqui com a nossa primeira resenha! E uma resenha muito, muito especial. Um dos livros, na verdade, um livro depois que me tirou de ressaca. Olha, esse livro tem potencial, hein? Quero aí todo mundo vendo junto comigo, falar o que você achou. Já dá um like aí, um comentário. Eu adoro conversar, gente. Então comente, tá? Pra gente aí ter essa conexão. Primeiro, minha primeira resenha, então peço desculpa de antemão caso eu me enrole, tá? Porque assim, organizar o pensamento, as ideias, todo no processo, tá bom? Então vamos lá. Gente, o livro que eu vim dar um resuminho pra vocês aí ficarem muito curiosos e lerem junto comigo se chama A Inconveniente Loja de Conveniência. É uma literatura da Coreia do Sul. Então, assim, o livro que me tirou de ressaca também é da Coreia do Sul. Então, eu tô amando esse formato, amando esse tipo de leitura. É uma leitura que abraça mesmo, sabe? Traz muito da realidade sul-coreana, mas você consegue colocar e visualizar alguns momentos aqui da nossa realidade também. Então, assim, eu super amei e tô buscando mais literaturas asiáticas aí pra também estar navegando nessa. Porém, vai ter momentos aqui que vai ser um terrorzinho, vai ter momento aí que vai ser um romance. Estou me aventurando aqui na literatura, tá, gente? Então, falando um pouquinho sobre a autora, é a Kim Hong-un. Não sei se eu vou conseguir falar certinho, tá, gente? Eu vejo dorama, mas infelizmente não tenho ali, né, uma fluência na Coreia do Sul. Vocês vão ouvir um pouquinho aqui de barulhos internos, que minha filhota tá mini férias aí da escola, mas estamos aqui fazendo conteúdo. Gente, esse livro conta uma história eu vou contabilizar, deve ter uns 6 personagens que aparecem, mas o nosso principal aí são 2, tá? Conta a história de uma loja de conveniência que vive aí numa rua paradinha, com pouco movimento, mas com muitas histórias. O livro inicia falando sobre uma senhorinha que eu não lembro o nome. Parabéns. Vou ver aqui. Fala da senhora Yam, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma professora de história aposentada que é dona da loja de conveniência, né, deste livro. Ela conta a história inicialmente dela andando de trem e tudo mais. E nesse processo ela acaba perdendo uma bolsinha, né? Com documento, dinheirinho, chaves, essas coisas. E ali ela sempre deixava um papelzinho, né, com seu número caso acontecesse isso, aconteceu dela perder. Ela ficou aquela intensidade, caramba, esqueci em algum lugar. E ela informa muito, tá esquecendo, tá com aquele problema de memória que acontece, né, nas nossas vidas. Mas ela recebe a ligação de um senhor falando que achou a bolsinha dela. Ela fica meio assim, né, de poder se encontrar com uma pessoa que ela não conhece, mas ainda assim ela vai ali falar com ele, que vai topar e ali, né, se encontrar com ele para poder pegar essa bolsinha. Então, assim, quando ela vai ao encontro, ela vê que a pessoa que pegou a sua bolsinha era uma pessoa, né, na verdade, em situação de rua. E ela fica ainda meio assim, né, porque alguns são violentos. E quando ela chega assim, ela acaba vendo um episódio violento, que é de uns 3 outros caras querendo pegar a bolsinha dela. Então ele, assim, na super missão de entregar a bolsinha pra senhora, ele vai ali e encara os 3 e acaba apanhando, né? E sei que no final dessa questão, ela vai ali, ela consegue expulsar os caras, e ele vai ali abraçado com a sua bolsinha. Ela vai ali se apresentar, ele até fala qual é o seu nome completo, porque ele quer ver tudo pra ver se realmente aquela senhora é a dona da bolsinha. E ela se apresenta e ela fica bem, assim, surpresa, encantada com a honestidade e a dedicação que esse cara tem, né? Então,
esse homem que procura a bolsinha dela conversa, troca ali algumas palavras com ela e ela se sente naquela sensação de caraca, esse cara fez tudo pra proteger a bolsinha, pra poder me entregar, eu preciso recompensá-lo de alguma forma. Então ela decide ir lá na loja da sua loja de conveniência, pegar algo pra ele comer, pra beber, pra poder ser uma forma de agradecimento pra ele. E dito e feito, isso tudo acontece. Quando ela chega na lojinha com o homem, olha lá o que ele quer. Ele é sempre uma pessoa que não quer incomodar. E ele tem muito. Por estar em rua, ele acaba bebendo muito e ele tem uma falta de memória por conta do alcoolismo. Então, assim, não dá pra saber muito sobre ele ali durante o início do livro até o meio. Tanto que conta só a história dele só lá no final e, assim, é incrível. No decorrer da história, você vai conhecendo outros personagens. Na loja de conveniência, com a senhora Ian. Eu vou estar errando a pronúncia do nome durante esse vídeo, né? Porque a memória aqui é complicada. Mas ali na loja de conveniência trabalha mais 3 pessoas com a senhora Ian, que é a Xin, acredito que seja pronuncia ou não. Que ela é mais nova, ela tá ali por volta dos seus 25 anos, ali em busca de um caminho ali para trilhar. Porém, ela ama trabalhar ali muito por conta da senhora Ian, por ela ser uma líder uma chefe muito tranquila, muito preocupada. Então, assim, ela tá ali naquele momento de querer algo a mais, porém muito satisfeita onde está. Também, no meio período, uma outra senhora que é amiga de igreja, amiga pessoal da senhora Inham, que trabalha ali meio período e que a senhora Inham super confia. E o seu terceiro, né, que é o do período da noite, o senhor mais velho, também amigo, que estava buscando emprego e a sociedade, por não querer agregar muitas pessoas mais velhas, acaba não dando essa oportunidade, né, para pessoas mais velhas. E contratou ele para poder auxiliar. Então, assim, é uma loja muito família, uma loja muito tranquila. E a senhora Ian, em todo momento do livro, ela fala que ali não é uma coisa que dá dinheiro, dá retorno financeiro, mas consegue sustentar os seus funcionários. Então, isso para ela já é o suficiente. Então, ali você já pega a essência, né, da senhora Ian, das histórias que ali vai surgir. E o homem que se identifica, o homem, né, que é de situação de rua, se identifica como Doc Go, tá? E ele passa ali fazendo mudanças e transformações na vida de todos e do ambiente também. A alimentação, uma coisa para ele. Para poder, né, recompensá-lo, ela ofereceu que todo dia ele tinha uma refeição por dia para ele estar indo na loja e podendo pegar. Só que ele colocou ali disponível para gente pegar o que ia ser descartado para não trazer prejuízo para a loja da senhora Ian. E ela disse que não, porém ele decidiu dessa forma e assim foi. Aí durante todos os dias que ele ia fazer essa alimentação, ele fazia questão de fazer a limpeza ali da loja, ali da frente. E ele ia na hora certinha do descarte, justamente para pegar. Assim, olhar essa preocupação, a senhora Ian ficou mais impressionada ainda. E durante o decorrer da história, a senhora Ian acaba tendo uma vaga do turno da noite. O senhor que trabalhava no turno da noite teve sua oportunidade de poder sair, conseguir algo melhor e vagou esse turno da noite. A senhora Ian ficou trabalhando por alguns dias, porém, né, para ela ser uma senhora, ter suas limitações, ela decidiu oferecer essa vaga depois de uma conversa pro Doc Go. E aí começou a mudança para a vida de todos. Oportunidade de treinamento para Xiu Yan poder treiná-lo. E ela ficou não querendo, mas, né, foi lá treinar o Doc Go. E assim, ela super paciente, conseguiu treinar, fazer com que o Doc Go pudesse aprender. E durante os dias, né, uns 2 ou 3 dias, ele já tinha pego bastante coisa a ponto de poder ficar sozinho. E após esses dias que ele ficou sozinho, ele falou, por que você não posta esses passo a passo no YouTube? Porque você me ensinou de uma forma tão boa, me ajudou tanto, tenho certeza que vai ter outras pessoas precisando dessa ajuda também. Ela ficou assim, não, nada a ver, pra que vai fazer isso? Só que ficou ali na cabeça dela. E ela decidiu fazer isso, ela foi lá, fez o passo a passo com muita tranquilidade, calma. A melhor forma, né, para poder estar ensinando alguém que não faz ideia do que está fazendo, que é aquele sistema, né, de loja de conveniência, de caixa de loja de conveniência. E dito e feito,
teve muitas visualizações, que acarretou de uma oportunidade aí melhor para ela. Ela foi convidada, né, para uma entrevista, com uma oportunidade de ser treinadora de loja de conveniência. Ela ia ter um dinheirinho a mais, ia trabalhar um pouquinho a menos, assim, de carga horária, né? Ou era a mesma carga horária, porém ganharia mais. E ela ficou muito feliz, porém ela ficou que sim. Mas a senhora Ian vai ficar sem ninguém, né? E é aquilo que desde sempre ali pra Xiun tava na questão. Eu quero algo mais, mas aqui é tão bom. Aí ela ficou meio assim. Mas foi falar com a senhora Ian. E a senhora Ian falou, se você não pedisse, eu ia ter que te desligar. Porque a gente não tá tendo muito dinheiro, né? Não tá tendo muito retorno. E por conta disso não ia conseguir sustentar. O que, assim, é uma falácia, né, gente? Porque o que ela sempre falou ali, que a loja não trazia lucros, mas conseguia sustentar seus funcionários. Foi a forma dela falar pra a Xiu poder ir sem dor no coração, sabe? Ela ir feliz. E assim foi feito, ela seguiu para essa oportunidade e surgiu uma vaga para a menina mais nova, né? Só que durante esse período, até alguém no lugar dessa menina, a mais velha, que é amiga de igreja ali da senhora Yan, ela ficou ali intermediando com o Doc Go. A senhora mais velha... Gente, me perdoa, porque o nome dela é muito difícil, eu não vou nem tentar falar. Eu vou botar o nome dela de senhora C, tá? Pra ficar melhor. A senhora C, ela é uma pessoa mais rígida, mais resmungona e mais difícil de lidar. Porém, ela passa por coisas em casas que deixam ela assim, sabe? E abre um parênteses aqui. É uma coisa que esse livro muito me trouxe, gente. Além de saber que a gente não sabe da vida de ninguém, mas às vezes a pessoa é de tal forma porque realmente acontece ou aconteceu algo que faz ela ficar dessa forma. A história dela por trás é o quê? Ela tem 2 filhos e um desses filhos, ele tinha muita possibilidade de ser um grande cara da sociedade, sabe? E ele acabou indo para outros caminhos, sabe? Por outros meios. Mais ilegal. Só que resultou de tudo do quê? Dele se tornar aquele cara que fica dentro da casa dos pais e não faz nada, só fica jogando videogame. Então, assim, ela ficava muito insatisfeita. E a outra filha dela é uma pessoa super bem-sucedida, guiada na vida. Então, assim, ela tinha essa frustração do filho dela não ter sido feliz, não ter conseguido algo ali que fizesse ele ser alguém ali perante a sociedade, né? Então, ela não consegue se comunicar com o seu filho e isso deixa ela frustrada e acaba que ela fica com esse rancorzinho ali que acaba levando ela se tornando uma pessoa mais enjoada de se comunicar e tudo mais. 2 clientes que passam na história, né, do Doc Go, que ele acabou ali interferindo de forma boa, né? Ele era bem frustrado porque ele não conseguia ter um bom relacionamento com a sua família, né? A sua esposa, suas filhas, e isso deixava ele muito mal. E também ele não tinha uma boa relação no trabalho. O trabalho era extremamente escasso de comunicação, era aquele trabalho bem rígido de que, tipo, você é só um mero número e não me importo com você, no que fazia ele se sentir muito mal. Fora ser destratado perante os outros, né? Ninguém gosta. Então, assim, toda vez que ele estava no caminho de casa, ele passava na loja de conveniência para poder beber uma cervejinha, numa breja. E quando ele chegava em casa, ele chegava bêbado, né? Alterado. Não era violento, mas, né? Tava cheio de bebida. E, assim, a esposa e as filhas não queriam contato com ele por ele estar assim sempre. Então, o Doc Go estava nesse processo de trabalho, de relações com as pessoas, e ele trazia muito a questão dele beber, que foi um dos combinados com a senhora Ian, que ele não beberia mais. Então, assim, para não beber, ele bebia um chá de milho, chá que ele conseguia substituir pelas bebidas alcoólicas. E perante a não ter mais esse contato com o álcool, a memória dele estava voltando e ele estava conseguindo ser mais ágil, né? Ser mais ativo ali no seu dia a dia. Durante esse cara ir lá sentar para beber, ele começou a conversar com ele. Ele ia muito no frio, então ele pegou um aquecedor. Toda vez que o cliente sentava ali fora, ele levava um aquecedor para o cliente para ele se sentir quentinho, né? E com esse cara não foi diferente.
Ele foi lá, levou aquecedor, levou esse chazinho e falou: bebe, que vai te ajudar e você vai poder parar de beber. Ele era assim, gente, bem direitinho, sabe? Mas de jeito mesmo. E o cara ficou super estressado. Quem que esse cara pensa que é pra falar pra parar de beber? E só porque ele é o dono da loja, acha que tem que falar assim com alguém. Ou ele trazia aquela visão de chefe, né, que tinha na empresa dele, de ser uma pessoa extremamente arrogante, que não se importa, para esse chefe, que ele achava que era dono da loja de conveniência, mas no caso não era, era Doc Go. Com que esse cara pensa que é pra falar pra parar de fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, diante a isso, teve 2 vezes que teve essa comunicação e esse cara, esse cliente, decidiu não passar mais ali naquela rua que tinha essa facilidade dele beber. Ele desviou o caminho e ia por um outro caminho. O que resultou? Resultou que ele chegava em casa mais cedo e ele não estava bêbado. Então, assim, a família dele percebeu e assim conseguiam ter mais comunicação. E daí tivemos a primeira mudança de um cliente, né? De uma forma indireta, de um contato ali do Doc Go com ele. Ele conseguiu ali fazer essa mudança sem querer, querendo. Também conta a história de outros personagens, que aí você vai saber só se você ler. Mas o livro em si, ele é um livro muito acolhedor, que traz muitas reflexões. Então, para você que está nessa agitação, nessa correria que é o nosso dia a dia, como poucas coisas mínimas e também pessoas das mais simples podem mudar sua vida. Nem que seja de forma de comunicar, forma de falar, uma conversa, um abraço. E é o que eu senti a todo momento nesse livro. Foi o quê? Um abraço e palavras amigas, sabe? Eu fiz algumas anotações. Como o processo de cura, ele é um processo que você não sente de imediato. Não é um impacto que você vai falar, caraca, então tá acontecendo isso. Várias coisinhas que vai se encaixando ali no seu dia a dia, coisas mínimas, e isso se torna um processo de cura, sabe? Quando você pega aquela palavra, pega aquela situação, aquela pessoa, aquele que você pode admirar ali no seu quarto em segredo, e você fala, caraca, isso eu posso trazer pra mim, sabe? Então, assim, todo momento desse livro eu ficava assim, caraca, eu vou fazer mais isso, porque isso faz a diferença. E assim, algo mais pessoal de como eu vejo a nossa existência aqui, tá, gente? Mas eu vejo muito a nossa existência aqui na Terra mais para ajudar o próximo do que outra coisa. É claro, tem muitas coisas mais complexas na vivência, no nosso dia a dia, mas eu acho que a gente se sente preenchida quando a gente tem essa participação, que não é algo egocêntrico, não é isso, mas assim, você fala, caraca, aprendi tal coisa com a pessoa e eu consegui levar esse aprendizado com uma outra, que vai mudar de certa forma a vida dela, sabe? Ou algum pensamento, enfim. Então, assim, esse livro, ele foi muito impactante, porque aí você vai vendo de acordo com a história, a desenvoltura dos personagens, o como poucas coisas que você nunca imaginou acontecem. Então, assim, sobre o Doc Go, você vai ver no final do livro como ele é. Não pula pro final, tá? Não façam isso, porque, cara, é muito gostoso você ver ali o que causou, o que trouxe a memória dele de volta, tipo, a certeza de o que causou ele, não foi só parar de beber, sabe, mas qual o impacto que aconteceu ali, que fez ele buscar relembrar, sabe. Esse livro fala muito sobre solidariedade, sobre a busca de você se conhecer também, um pouquinho disso. E acredito que vai te abraçar também. Então você que está buscando um livro assim que não seja muito pesado, eu te falo muito mais a questão da leitura, de ser uma leitura mais carregada, uma leitura mais densa, sabe? É um livro muito tranquilo, que ele vai fluindo sozinho e quando você vê, você já terminou de ler.
Eu tava de ressaca literária há algum tempo. Eu terminei um livro, que também, como eu te falei no início do vídeo, e eu pulei pra esse, eu acabei esse muito rápido, até mais do que o primeiro, porque eu ainda tava em processo. E assim, é sensacional. A minha nota pra ele, de 0 a 5, vou botar aqui de 5 estrelinhas, é 5. Porque ele fez eu refletir muito. Até mais do que o primeiro, só que o primeiro eu tenho algumas reflexões mais impactantes que eu vou trazer lá em outro vídeo. Então me fala o que, que você achou desse pequeno resumo que eu te dei aqui de algumas situações. O que você achou desse vídeo? Me fala o que você acha que pode melhorar. E fala aí, qual é o próximo livro que você acha que eu tenho que trazer aqui? Grande beijo!